Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma semana, para responder as perguntas que ficaram faltando pro Ask. Minha diretora me corrigiu no meu inglês porque estava horroroso. Ask Giovanni Tio. Ok? E aí ficaram faltando 8 perguntas de pessoas como a Lua Plaza, a Verônica, a Thaís, Ricardo, Vinícius, a Heloísa e a Gabriela, e vou responder elas aqui rapidamente para a gente terminar essa fase do Ask Giovanni. Ok? Aí no vídeo passado, mas antes, pelo amor de Deus, se você não está inscrito no canal, aí embaixo está escrito inscrever-se, já inscreve e ajuda a gente aí. E aí no vídeo passado eu terminei meio mal terminado, respondendo a pergunta da Lua sobre a questão de como reconhecer os privilégios, né? Eu rapidamente expliquei o que eu acho, mas eu vou voltar nessa pergunta porque eu acho importante responder com mais calma. Então, como reconhecer os privilégios, né? Como eu disse no vídeo passado, a pessoa senta aí na sua cadeira, no seu sofá, se questiona o que não vivencia, o que uma outra pessoa vive na sua vida que você, indivíduo, não vive. E aí eu dei um exemplo e eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, você é uma pessoa branca ou uma pessoa heterossexual. Vou falar na questão LGBT, você é uma pessoa heterossexual. E aí você reconhecer os seus privilégios é entender, por exemplo, que você está numa posição de que você não corre risco de ser morto apenas pela sua orientação sexual, você não corre risco de sofrer piadinha na rua por conta da sua orientação sexual, você não corre risco de ser expulso de casa por conta da sua orientação sexual. Ou seja, reconhecer os privilégios não quer dizer que você é um monstro, quer dizer que a sociedade é construída de uma maneira que você não está sujeito a passar por situações que eu, por exemplo, enquanto um gay, estou sujeito a passar na rua no dia a dia. E reconhecer privilégio é isso. Senta e vê o que a outra pessoa está passando na vida dela que você não passa, ok? Já vamos para outra pergunta. E que a Verônica me perguntou o que eu acho do movimento LGBT atualmente. E aí, rapidamente, Verônica, é que eu acho que o movimento LGBT conquistou muitas coisas, mesmo com coisas muito específicas para os gays, para as lésbicas e para a sigla T e para B. Juntos, acho que a gente conseguiu caminhar e conquistar algumas coisas. Mas eu acho que o movimento LGBT não faz esse trabalho de base nas periferias desse país. Então, assim, onde é que está o movimento LGBT dialogando com os LGBTs pobres, fazendo recorte racial e outras coisas, né? Porque as igrejas estão nas periferias, mas o movimento LGBT não está, assim como outros movimentos sociais. Enfim. Aí outra pergunta também foi da Lua, é o que eu acho sobre a construção de um terceiro banheiro para a população T, que são as travestis, as mulheres trans, os homens trans. Então, eu nunca me aprofundei muito na discussão de um terceiro banheiro, mas o que eu tenho para mim é de que um terceiro banheiro seria segregar essa população e isso não resolve a situação transfóbica em que elas vivem. Eu acho que o ideal é que a pessoa use o banheiro que ela se sente à vontade a usar e que haja uma política de conscientização da população para se entender a realidade dessas mulheres trans, desses homens trans e das travestis como um todo. Construir o terceiro banheiro só segrega, acredito eu. E eu tive uma conversa com uma mulher trans chamada Lores Verônica, ela é uma amiga minha no Facebook e ela me ajudou a refletir sobre um monte de coisas, então eu deixo os meus créditos a ela. Aí a Verônica perguntou minha opinião sobre a teoria queer. Então, só rápido, eu sei que tem muita gente de muitas idades que me assistem, tem gente muito nova me assistindo que já me mandaram mensagem. Teoria é um conjunto de ideias que a gente cria para analisar a realidade, né? Ou seja, a teoria queer não é a realidade, é uma forma de analisar a sociedade. Eu acho que a teoria queer é importante porque ela diz pra gente que não existe só masculino ou feminino, não existe só homem ou mulher, que não existe só homossexual ou heterossexual, que existe muito mais do que isso. Eu acho que isso é importante porque traz à tona e explode séculos de opressão e de pressão sobre corpos que querem se comportar de uma outra maneira, mas que os padrões não permitem. Então eu acho que a teoria queer é libertadora
mas tem alguns problemas que eu acho que pode ser tema de outro vídeo. E aí a professora Thaís me perguntou sobre o que eu posso falar de imigrantes negros e racismo. É um tema muito profundo, e eu acho que o que eu posso dizer aqui agora é que nos traz à tona a ideia de que a democracia racial de fato é uma mentira e de que a cordialidade brasileira é também muito um mito, assim. A gente percebe que os imigrantes negros sofrem um racismo muito violento. Aí o Ricardo Vieira me pediu para falar de não binaridade, que eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta da Verônica sobre teoria queer. Eu acho que é isso, Ricardo. É importante a gente perceber que as pessoas têm diversas maneiras de se expressar, de que os gêneros não são apenas dois, e que a gente tem que começar a olhar para as pessoas e entender que, que essa liberdade de se expressar ela é necessária e que precisamos ouvir as pessoas não binárias, né, para saber o que elas têm a nos dizer. Porque é muito fácil alguém, por exemplo, que não concorda com essa teoria falar que não existe só homem e mulher sem ouvir pessoas que se dizem não binários. E aí o Vinícius Felipe, que é uma bicha linda, beijos pra ela, me perguntou o que eu posso falar sobre a sexualidade e novas sexualidades e identidades de gênero que estão surgindo. Sobre a sexualidade, o que eu tenho a dizer é que nós não ouvimos essas pessoas, porque a nossa sociedade é muito hipersexualizada. Tudo é para vender sexo, é para fazer com que as pessoas consumam sexo, façam sexo, e nem todo mundo tem desejo sexual, e essas pessoas existem e não estão sendo ouvidas por quase nenhum movimento, assim. Então essas pessoas precisam aparecer mais pra gente e nós precisamos ouvi-los. E essa pergunta das novas sexualidades e identidades de gênero tem a ver com o Ricardo, né? De entender, eu acho que isso que está surgindo é uma explosão daquilo que eu disse mesmo, né? De uma pressão que durante séculos, de enquadrar corpos em dois gêneros, em coisas binárias, e que agora resultou nisso, em pessoas que querem se libertar dessas correntes. Acho que é isso que eu posso dizer. Aí a Heloísa Afonso perguntou qual o meu legado para o mundo e o que eu espero mudar para gerações futuras. Olha, o meu legado eu não sei, né? Eu sou uma pessoa muito pequena, perto de 7 bilhões de pessoas, mas eu acho que o meu legado vai ser deixar para aqueles que convivem ao meu redor as minhas ideias de liberdade, de não ao preconceito e essas coisas. E eu espero que as próximas gerações continuem mudando isso, continuem lutando para quebrar essas barreiras, para quebrar esses preconceitos, essas discriminações. É isso. Aí a Gabriela, aquele bela, pediu para me falar de lugar de fala, apropriação cultural, embranquecimento dos objetos da cultura negra e o preconceito e ser preconceituoso. É muitos temas que dá para falar em 500 vídeos, mas o que eu quero falar, assim, lugar de fala rapidamente. Como eu disse no vídeo passado, no final do vídeo, muita gente quer falar de tudo, mas eu acho importante entender que tem hora que a gente precisa escutar. Tem gente que não acredita na ideia de lugar de fala e lugar de escuta, porém eu acredito, porque o que acontece? Um exemplo, eu tô andando na rua linda com um amigo hétero, aí eu vejo uma situação de homofobia de um cara na rua que xingou um outro gay, de um outro lado da rua. Aí eu digo pro meu amigo hétero, poxa, que homofóbico aquele cara, né? Aí às vezes a piadinha não foi tão ofensiva. Aí esse amigo hétero vira pra mim e diz o seguinte, mas Giovanni, nem tudo é homofobia. Não foi homofóbico, foi uma piadinha, nem foi pra você. Aí que entra o lugar de fala e o lugar de escuta. Quem é gay vive a homofobia todos os dias. Ou seja, a gente visualiza a homofobia em situações que pessoas héteros não conseguem enxergar porque elas não vivenciam. E porque aquela piadinha foi feita para uma outra pessoa não quer dizer que não me atinja, porque ela foi criticada pelo mesmo, por uma mesma característica que eu carrego, que é a minha orientação sexual. Ou seja, onde é que entra o lugar de fala e o lugar de escuta? O amigo hétero tem que ouvir neste momento e pensar, porra, se ele que é gay viu uma situação e disse que é homofóbica, eu preciso ouvi-lo. E aí que entra o meu lugar de fala para falar para esse amigo hétero que aquilo foi homofobia. E quando é que entra o lugar de fala do hétero? Quando você que é hétero está numa rodinha de amigos que só tem hétero e aí alguém foi homofóbico. Aí você entra no seu lugar de fala e corrige esse amigo que foi homofóbico, ok? E aí a apropriação cultural. Esse tema é muito complicado, Gabriela, não vou falar nesse vídeo, mas o que eu tenho a dizer
é que ele tem muito a ver com o embranquecimento da cultura, ou dos elementos da cultura afro. Porque muito do que veio para cá não foi criado aqui e a população negra deu outro significado. Mas continua sendo coisas da população negra, porque foi mantido por essa população, por nós, passado de geração em geração, e que durante anos foi marginalizado, criminalizado e chamado de feio. E só se tornou bonito para muita gente depois que eventos como New York Fashion Week colocaram pessoas de trans e de dread, porém pessoas brancas, ou seja, quem cria e quem cultiva não está sendo mostrado. E eu acho isso problemático, e a apropriação cultural existe sim no Brasil e está muito ligada com a coisa do embranquecimento, porque a nossa sociedade só acha bonito quando o branco usa. Mas o Brasil tem preconceito, o brasileiro tem preconceito em ser preconceituoso. Ele não assume que tem preconceito, assume que vive num país preconceituoso, mas quando você questiona, ele recusa. Isso é um problema e as pessoas precisam parar para pensar que todos nós carregamos preconceito. E aqui encerrar as perguntas. Esse foi o vídeo das últimas perguntas que ficaram faltando. Eu espero que eu tenha esclarecido as minhas opiniões, que tenham ficado enegrecido. E comentem, curtam, compartilhem aí com seus amigos que estão em dúvida sobre esses temas. E não esquece de se inscrever no canal, na fotinha aqui. E os vídeos anteriores vão estar aparecendo. Você pode se inscrever aí embaixo também. É isso. Beijo. Eu tô chorando, eu tô muito nos olhos. Não chora, bicho.